Odivaldo Franco tem sido para mim ao longo dos anos um amigo, um professor de quem muitos conselhos eu recebi. Quando ele viajava à costa leste dos Estados Unidos, eu tive a subida honra de buscá-lo no aeroporto e hospedá-lo na minha casa. Hoje, com maior razão que na época, dou-me conta da humildade do Odivaldo, porque ele permanecia na minha casa, que era muito simples, num quarto bem pequeno, que quase não oferecia nenhum conforto. E ele se hospedava conosco sem apresentar qualquer queixa. Dali saía para outras regiões, permanecendo a maior parte do ano divulgando o Espiritismo. Hoje, com 95 anos de idade, ele prossegue trabalhando na disseminação do bem. É por esses e outros motivos que não cabem num vídeo curto que eu tenho enorme respeito e admiração por tudo quanto ele fez, faz e fará pelo progresso espiritual das pessoas. Quando escutamos indivíduos atacando-o por sua fala sobre os acontecimentos de 8 de janeiro, lamento profundamente, não pelo Odivaldo, que é suficientemente sábio para compreender que os caluniadores carecem de compaixão, os doentes de intervenção medicamentosa, os invejosos de misericórdia, os fascinados de desobsessão. Não, lamento profundamente pelos efeitos que esses ataques produzem naqueles que não conhecem a filosofia espírita e nem estão envolvidos no movimento espiritualista como um todo. Não tem religião. Aqueles que o atacam, eles ignoram que são marionetes na mão de um sistema que visa secularizar a sociedade, de ridicularizar o espiritualismo, de banalizar os valores morais, de fomentar a descrença geral nas religiões. Desde que o mundo é mundo, a tática para poder dominar sempre foi a mesma: dividir para conquistar. Quando publica manchetes com os dizeres espíritas de direita, espíritas conservador, além de isto ser uma inverdade, induzem aqueles que não conhecem a filosofia espírita a pensar que o espiritismo não é uno, não é inteiro. Pensam que é um composto de partidos. Ora, a autoridade máxima no movimento espírita chama-se Allan Kardec. E na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresentou uma nomenclatura para designar a ciência, a filosofia de consequências éticas e morais, que é o espiritismo. Logo, não existe espírita de direita, espírita conservador. E se existem algumas pessoas que se autodenominam de espírita de esquerda, de espírita progressista, estes estão causando consequências muito amargas para eles mesmos, porque são instrumentos da separação do partidarismo, da discórdia e, implicitamente, estão disseminando o materialismo, porque desestimulam aqueles que não conhecem a filosofia espírita a não ingressarem nela, até mesmo aos espiritualistas a não se envolverem, a abandonarem. Nós temos a impressão que esses indivíduos não leram o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Vinde a mim, vós que sois bons servos, vós que soubestes impor aos vossos ciúmes e às vossas discórdias silêncio, para que daí não viesse dano à obra. Além das fronteiras espíritas, nós espiritualistas, hinduístas, budistas, judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, espíritas, devemos fazer um esforço ecumênico para somar forças para superar este grave momento no qual o ativismo ao materialismo para dominar as mentes está correndo a passos largos, enquanto tem espiritualista ainda sentado amarrando o cadarço do tênis. Odivaldo Franco tem trabalhado toda a sua existência para disseminar o bem, o espiritualismo e, em particular, o espiritismo. Vendeu milhões de livros, cujo lucro foi todo revertido para sua obra assistencial, A Mansão do Caminho, que tem educado e alimentado milhares de crianças por décadas. Odivaldo Franco
tem trabalhado com afinco pela união e usurpar de seu respeitado nome para poder espalhar a dissensão é uma tentativa frustrada de descredibilizá-lo, cujo resultado será sempre o mesmo, como só é acontecer com os grandes heróis da humanidade. Quanto mais apanham, mais crescem. Obrigado, Divaldo, pela sua coragem de disseminar o bem, de não ser omisso. Obrigado, Divaldo, por sua presença em nossas vidas. O Divaldo Franco tem sido para mim ao longo dos anos um amigo, um professor de quem muitos conselhos eu recebi. Quando ele viajava à costa leste dos Estados Unidos, eu tive a subida honra de buscá-lo no aeroporto e hospedá-lo na minha casa. Hoje, com maior razão que na época, dou-me conta da humildade do Divaldo, porque ele permanecia na minha casa, que era muito simples, num quarto bem pequeno, que quase não oferecia nenhum conforto. E ele se hospedava conosco sem apresentar qualquer queixa. Dali saía para outras regiões, permanecendo a maior parte do ano divulgando o Espiritismo. Hoje, com 95 anos de idade, ele prossegue trabalhando na disseminação do bem. É por esses e outros motivos que não cabem num vídeo curto que eu tenho enorme respeito e admiração por tudo quanto ele fez, faz e fará pelo progresso espiritual das pessoas. Quando escutamos indivíduos atacando-o por sua fala sobre os acontecimentos de 8 de janeiro, lamento profundamente, não pelo Divaldo, que é suficientemente sábio para compreender que os caluniadores carecem de compaixão, os doentes de intervenção medicamentosa, os invejosos de misericórdia, os fascinados de desobsessão. Não, lamento profundamente pelos efeitos que esses ataques produzem naqueles que não conhecem a filosofia espírita e nem estão envolvidos no movimento espiritualista como um todo. Não tem religião. Aqueles que o atacam, eles ignoram que são marionetes na mão de um sistema que visa secularizar a sociedade, de ridicularizar o espiritualismo, de banalizar os valores morais, de fomentar a descrença geral nas religiões. Desde que o mundo é mundo, a tática para poder dominar sempre foi a mesma: dividir para conquistar. Quando publica manchetes com os dizeres espíritas de direita, espíritas conservador, além de isto ser uma inverdade, induzem aqueles que não conhecem a filosofia espírita a pensar que o espiritismo não é uno, não é inteiro. Pensam que é um composto de partidos. Ora, a autoridade máxima no movimento espírita chama-se Allan Kardec. E na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresentou uma nomenclatura para designar a ciência, a filosofia de consequências éticas e morais, que é o espiritismo. Logo, não existe espírita de direita, espírita conservador. E se existem algumas pessoas que se autodenominam de espírita de esquerda, de espírita progressista, estes estão causando consequências muito amargas para eles mesmos, porque são instrumentos da separação, do partidarismo, da discórdia e, implicitamente, estão disseminando o materialismo, porque desestimulam aqueles que não conhecem a filosofia espírita a não ingressarem nela, até mesmo aos espiritualistas a não se envolverem, a abandonarem. Nós temos a impressão que esses indivíduos não leram o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, vinde a mim, vós que sois bons servos, vós que soubestes impor aos vossos ciúmes e às vossas discórdias silêncio, para que daí não viesse dano à obra. Além das fronteiras espíritas, nós espiritualistas, hinduístas, budistas, judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, espíritas, devemos fazer um esforço ecumênico para somar forças para superar
este grave momento no qual o ativismo ao materialismo para dominar as mentes está correndo a passos largos, enquanto tem espiritualista ainda sentado amarrando o cadarço do tênis. O Divaldo Franco tem trabalhado toda a sua existência para disseminar o bem, o espiritualismo e, em particular, o espiritismo. Vendeu milhões de livros, cujo lucro foi todo revertido para sua obra assistencial, A Mansão do Caminho, que tem educado e alimentado milhares de crianças por décadas. Divaldo Franco tem trabalhado com afinco pela união e usurpar de seu respeitado nome para poder espalhar a dissensão é uma tentativa frustrada de descredibilizá-lo, cujo resultado será sempre o mesmo, como só acontecer com os grandes heróis da humanidade. Quanto mais apanham, mais crescem. Obrigado, Divaldo, pela sua coragem de disseminar o bem, de não ser omisso. Obrigado, Divaldo, por sua presença em nossas vidas.